Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo vídeo para o meu canal e eu vim compartilhar com vocês mais um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Como diz uma amiga minha, fica aí pela amizade. Eu vou contar para vocês sobre a perda de um filho, que é uma dor indescritível. Eu não desejo para o meu pior inimigo. É uma dor que é para sempre. É uma saudade que é para sempre. Então eu vou estar falando com vocês hoje a respeito do meu filho, um dos amores da minha vida, né? Porque eu tive 5 filhos, um veio pelo coração e os outros 4 foram gerados. E o Felipe foi o meu segundo filho gerado. Eu perdi ele aos 18 anos, infelizmente para a rua, né? A rua ganhou meu filho. E justamente em relação ao que eu havia contado para vocês, eu tinha que estar presa no trabalho, os serviços que eu arrumava na época, ele era muito exigente, eu tinha que estar trabalhando a cada 15 dias, quando eu não estava nesse de 15 dias era uma semana, e a minha mãe era a pessoa que ficava com os meus filhos, né, me ajudando a olhar enquanto eu dormia no serviço. Só que chega aquela fase do adolescente, né, que não quer obedecer ninguém, não quer escutar. Minha mãe, por estar uma pessoa de idade, ela não tinha muito pulso firme com ele. E eu no trabalho não tinha muito o que fazer, né, então ele vivia muito na rua, estudava sim, foi um bom menino até uma determinada idade, né, ele estudou, ele era feliz, ele era brincalhão, né. Os amigos dele chamavam ele aqui na porta de casa, minha mãe não gostava que viesse chamar ele. E, infelizmente, não é uma regra, mas alguns amigos acabam levando, supostos amigos, né? Acaba levando o amigo para a furada, que foi o que aconteceu com meu filho. Mas antes de eu chegar lá aonde o meu filho entrou, né, para nunca mais voltar, eu quero dizer para vocês que ele era um bom menino, ele era um bom filho até uma determinada idade, né? E ele estudava, brincava e era um menino muito risonho. Era nas festas que a gente tinha, ele estava sempre fazendo brincadeira, fazendo a gente rir. Era um menino trabalhador e como a mídia e muitos de nós que moramos em comunidade sabe que não precisa de carteira assinada para chegar onde meu filho chegou. Mas antes dele chegar lá, a minha mãe, por isso que eu fiz a homenagem à minha mãe, que a minha mãe foi ali tete a tete comigo. A minha mãe era uma pessoa que trabalhava no trem quando eu ficava desempregada, né, para não faltar nada em casa. Então, meu filho acompanhava ela. Então, ele aprendeu como se fazia dinheiro, né, trabalhar. E ele saía com a minha mãe para vender bananada, vender refrigerante, né? Devia ter uns seus 10 anos, 11 anos. Mas ele não ia obrigado, não. Ninguém obrigava ele a ir, não. Ele gostava mesmo de fazer companhia à minha mãe. A minha mãe gostava da companhia dele. Então, chegou uma época que a minha mãe não pôde mais trabalhar, não tinha mais necessidade, porque eu já estava com a vida mais estabilizada financeiramente. E aí o Felipe começou a ficar adolescente, ali por volta dos seus 12, 13 anos, ele me pediu para sair com ele, para ver algum lugar para ele trabalhar, né? Que ele queria ter o dinheirinho dele. Aí eu saí com ele algumas vezes na madrugada, para ir num ponto final de Kombi, de van, né? Para pedir vaga de cobrador. Só que as vagas de cobrador só surgia se faltasse algum rapaz, né? E às vezes que a gente foi, isso não acontecia. Então a gente voltava para casa, ainda de madrugada, ele chateado, mas ele não desistia. E infelizmente, na época do meu filho, não tinha o que tem hoje, né, menor aprendiz. Eu não tive a sorte que hoje as mães têm de ter aí o seu dinheirinho dado pelo governo. As crianças para estudar têm um pé de meia, né? Essas facilidades que o governo dá hoje eu não tive. Eu tive realmente que cair para dentro do trabalho. E não me arrependo não, porque hoje eu sou quem eu sou devido a essa necessidade de ter que ir trabalhar e trazer o sustento para casa. Porque como eu já disse para vocês, eu fui mãe solo. Então eu comecei a sair com o Felipe na madrugada para ver, não conseguia trabalho nenhum para ele, até que ele mesmo começou a bater num bairro aqui do lado,
que tem comércio, pedimos emprego aqui, emprego acolá e nada. Até que um moço que vendia gás deu uma vaga para ele entregar gás em casa. Mas aí essa pessoa começou a avacalhar com ele. Aí ele foi e saiu. A pessoa queria ter vantagem em cima dele, e ele não era um menino bobo. Falou, mãe, não vou ficar não, porque ele quer abusar de mim aqui, ali. Abusar, gente, que eu tô falando no sentido de trabalho, tá? E aí ele saiu. Aí um dia eu fui com ele numa serralheria que tem aqui à frente da minha casa, pedi uma vaga, não era nem vaga, eu que fui pedir ajuda para o dono da serralheria ensinar meu filho a profissão. E eu não precisava pagar nada não. E aí o moço aceitou, ele começou a ir. Só que em vez do moço ensinar a profissão para ele, o moço estava fazendo a mesma coisa que o outro do gás. Estava abusando da boa vontade dele. Botava ele para lavar banheiro, porque lá só tinha homem, né? Botava ele para tirar lixo de banheiro. E o que ele tinha que fazer lá mesmo, ele não conseguiu, ele não chegou a fazer, que era aprender alguma coisa. O cara só explorava ele para outros fins. Aí ele veio se queixar comigo, eu falei, ô Felipe, deixa para lá, não vai mais não. E assim ele fez, ele não foi mais. Mas ele fez outras tentativas também em vão, até porque também ele era bem novinho, né? Emprego de carteira assinada é complicado, né? Naquela época não tinha menor aprendiz e tudo bem. Mas ele tentou, gente, ele tentou muito. Mas aí nessas tentativas, um suposto amiguinho dele levou ele para... eu moro em comunidade, mas onde eu moro vocês não vê nada. Nada de errado. Na rua, é um lugar tranquilo, futuramente em outros vídeos, né? Eu vou pra rua, porque eu vou caminhar, vou mostrar para vocês onde eu moro e vocês vão ver que não tem nada. Mas esse menino levou meu filho para esse lugar e o meu filho acabou gostando do que ele viu, né? Achou facilidade para ganhar dinheiro, porque lá não precisa de carteira assinada, não precisa fazer teste, não precisa nada, é só chegar. E esse menino que levou ele mesmo não ficou, né? Ele não aguentou, não gostou e saiu fora. Mas até então ele já apresentou o mal para o meu filho. E aí o meu filho foi ficando lá. E eu demorei a descobrir, a saber. E quando eu soube, eu fiquei em cima pedindo para sair, que aí acho que ele já estava com seus 15 anos. Né? E eu insistindo para ele sair, pedindo pelo amor de Deus. E ele dizendo que ia sair, os vizinhos falavam para ele, poxa Felipe, você é um rapaz novo, bonito, não fica nessa vida não. E na minha família não tinha ninguém, nunca teve ninguém envolvido com essas coisas. Infelizmente foi só ele que foi pro caminho errado. Então ele foi, devia ter seus 15 para 16 ou 16 anos, eu não me recordo muito bem, porque já tem 18 anos, né, que ele se foi, e ele estava com 18, por coincidência. E aí até que um dia eu, desempregada, saí para ir fazer uma entrevista de trabalho, e ele aqui estava com problemas aqui na área, né? Tinha gente atrás dele, aí eu pedi minha irmã para ficar com ele um tempo, no bairro dela mais à frente, aí eu levei ele para lá e deixei ele lá com ela alguns dias, sendo que nesse dia que eu fui fazer uma entrevista de trabalho, eu levei meus filhos menores, a Laís e o Maicon, para a casa da minha irmã também, e falei para minha irmã, eu amanhã vou fazer uma entrevista, quando eu sair da entrevista, eu vou passar aqui, pegar as crianças e ir com você para a igreja. E assim eu fiz, deixei os 3 lá, vim dormir aqui em casa, e daqui eu fui fazer minha entrevista, e na volta da entrevista, gente, vou falar uma coisa para vocês, a mãe, ela realmente tem o 7º, 8º, 9º sentido, é uma coisa incrível, que é quando a gente sente que algo de ruim aconteceu ou está para acontecer com nossos filhos. Quando eu voltei da entrevista, eu moro aqui quase que em esquina de uma rua principal que passa ônibus e van. E aí eu, indo direto para a casa da minha irmã, eu passei no bairro onde meu filho se enfiava, né? Vamos botar assim, porque eu não quero falar as coisas muito claro. Eu acredito que eu vou deixar sobre linhas e as pessoas vão entender do que eu estou falando. E esse bairro também não tem nada visível não, tá? É tudo escondidinho, tipo assim, lá para dentro do bairro, né? E aí eu passando de Kombi lá, o cobrador passou conversando com o motorista e falou assim, tá sabendo? Ficou 2 aí hoje, aí dentro. Aí o meu coração já deu aquela... Mas eu fiquei
Eu fiquei bem cismada, mas eu fiquei um pouquinho tranquila, que eu falei, bom, eu deixei o Felipe na Telma, né? Então eu não fiquei muito focada nisso não. O negócio ficou estreito foi quando eu cheguei na casa da minha irmã, que ele lá não estava. E aí eu peguei e falei com a minha irmã assim, fica aí com as crianças que eu vou no Orelhão. Para quem conheceu o Orelhão, né, é dessa época. E ele já tinha um celular. E esses celulares que a gente tinha na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, era só ligação mesmo. Aí eu fui no Orelhão, liguei para ele e o telefone só dava caixa postal, coisa que quando eu ligava para ele, na hora ele atendia e me respondia e voltava para casa. Nesse dia foi só caixa postal. Mais um sinal, né? Aí meu coração deu mais aquela apertadinha e eu já fiquei mais cabreira ainda. Aí fui para casa da minha irmã, falei, irmã, eu não vou mais para a igreja com você não. Eu vou procurar o Felipe. E aí vim para um ponto de ônibus, quando eu estou no ponto de ônibus aguardando uma condução para voltar para casa, vem a minha sobrinha pedalando. Tia, não entra na condução não, espera a minha mãe, porque minha mãe está indo com a senhora lá para o Pedro II, porque o Felipe acabou de ser baleado, deu entrada lá. Aí pronto, ali o meu mundo acabou e eu entendi esses dois sinais, né? O pressentimento já começou dentro da Kombi. Aí a minha irmã chegou, eu liguei para minha mãe, mandei minha mãe ficar aqui na esquina esperando a Kombi passar, entreguei meus filhos menores para ela e parti para o hospital. E quando eu cheguei lá foi uma cena horrível, né, que eu vi o meu filho baleado, com um tiro no pescoço, outro na barriga, todo ensanguentado, descalço, sem camisa, sujo. E aí eu segurei na mão dele e falei para ele, porque ele estava assim meio grogue, né? E eu segurei na mão dele e falei, Felipe, mamãe tá aqui. Para ele saber que eu estava ali do lado dele, independente de qualquer coisa que fosse acontecer com ele. E saí da sala, né? Deixei a minha irmã entrar para falar com ele também. E não demorou muito, ele foi para cirurgia. Umas 6 horas da tarde, ele subiu, o médico falou comigo que eu podia acompanhar, porque ele tinha 17 anos. Eu subi, esperei a cirurgia acabar, orei muito, deu tudo certo. Ele voltou, né, da cirurgia bem, com um buraquinho aqui no pescoço e voltou com bolsa de colostomia. E dormindo, né, sedado ainda, no dia seguinte ele não conseguia falar por causa desse aparelhozinho. E ele teve a cirurgia do pescoço foi daqui até aqui assim, né? E ficou costurado. E essa costura que teve no pescoço dele, ela vivia sangrando, saindo sangue pela carne, assim, né? E o médico não sabia o que era aquilo. Eu acho que era um projétil que ainda estava lá fazendo alguma pressão, né? Imagino eu, porque não tiraram esse projétil do pescoço dele, não. Porque não, diziam eles que não tinha necessidade, não precisava. E aí o médico, preocupado com aquele sangue descendo, fez transferência para a gente para um outro hospital que tinha, acho que é ressonância que fala, né? Que deita na maca assim, entra para poder ver o que estava acontecendo no pescoço dele, que estava saindo sangue ainda. E aí a ressonância magnética não mostrou nada. E ficamos lá, passamos a noite lá, continuamos internados. Ele fez mais 2 cirurgias depois disso. E a última cirurgia deu certo, ele se recuperou, voltamos para casa. E chegando aqui em casa, ele começou a buscar Deus, começou a ler a Bíblia e começou a pregar no local onde ele tinha entrado, né? Mostrando para os meninos o resultado de quando você entra para o caminho errado, o que pode vir a acontecer. Quando não morre, fica aí todo ferido, fica aleijado. E então ele ficou pregando lá, ficou na igreja durante um bom tempo. Mas eu não sei por que cargas d'água, meses depois, alguém chamou ele para voltar para esse lugar infeliz de novo. Só que aí deram um cargo para ele, falaram para ele que ele só podia, se ele aceitasse, ele só ia lá em sexta-feira para receber o dinheiro, né, fazer a contabilidade e resolver o resto, e não precisava estar mais lá presente como era antes. E aí o meu filho caiu na besteira de novo de aceitar essa situação, infelizmente. E tudo sem eu saber, eu trabalhando, minha mãe fazendo a parte dela, eu a minha, enfim. E ele ali escondidinho fazendo as coisas dele. Aí um dia, com o decorrer do tempo, os meninos começavam a sumir com as coisas, né? Sumia com o dinheiro, sumia com as drogas. E ele, por ser o tal do gerente, né, que eles dizem,
ele teve que assumir essa responsabilidade. Ou ele resolvia esse problema, ou ele morria. E aí, em vez dele resolver, né, o problema não, o que ele fez? Ele saiu de fininho, não resolveu nada, não falou nada, saiu saindo. E eu me mudei daqui e fui morar em outro bairro. E aí ele pediu para ir comigo para lá, o companheiro com quem eu estava aceitou ele, abraçou a causa, ficou com ele e tudo. E lá a gente conseguiu arrumar para ele um emprego de cobrador, né, que era o que ele queria. Ele ainda era de menor e era difícil arrumar o primeiro emprego. Então, para começar a ter o seu dinheiro, para não fazer besteira, ele foi ser cobrador. E nessa dele ser cobrador, ele, quando chegava no bairro, no centro de onde eu moro, ele brincava com as pessoas que ele via que era daqui do bairro, né? Mexia com as fulano, ô fulano, ô ciclano, como é que você tá e tal. O pessoal lá do movimento dele lá. E eu tinha um telefone convencional em casa e esse telefone foi, de alguma forma, foi o caminho para que o meu filho sofresse essa emboscada. Porque ele deu esse telefone para as supostas amizades que ele tinha lá dentro, porque lá não tem amigo, né? E uma menina ligou para ele, chamando ele para vir para o baile aqui perto de casa, né? E ele, igual um bobão, veio, esquecendo do que ele tinha deixado para trás. Acho que deve ter dado um branco nele, ou ele achou que amigo não ia cumprir uma ordem, né? E ele veio. E ele falou para mim, e ele mentiu para mim, né? No dia que ele veio, ele falou para mim assim: ah, mãe, eu tô de folga hoje do meu motorista e eu arrumei um biquinho para fazer à noite, que é Santa Cruz, centro da cidade. Eu vou trabalhar. Falei, ah, tá bom, meu filho, é trabalho, né? Vamos trabalhar. Você quer ganhar seu dinheirinho, tudo bem. E com isso, isso era uma sexta-feira, né? Que ele disse que ia fazer esse trabalho, mas que não era trabalho, né? Era para vir pro baile aqui e que já era a tocaia, né? Vamos botar assim. E aí eu deitada vendo televisão, umas 5 e pouca, 6 horas da tarde, né? Eu tava com um furúnculo aqui nas nádegas. E aí eu não tava com... Eu tava com corativa, assim, mas não tava coberta para respirar o local. E aí, na hora dele ir embora, eu tô vendo ele se arrumando, né? Eu deitada assim, de longe, tava vendo ele pentear o cabelo, se ajeitar todo, ficar todo bonitão, porque ele era vaidoso, muito vaidoso, mas vaidoso demais. O garoto botava desodorante até no chinelo, para vocês terem uma ideia. Ele dizia que ele não queria que ninguém sentisse mau cheiro nele, até porque ele morreu ainda com a bolsa de colostomia. Aqui foi resolvido, né? Porque ele ficou um tempo sem falar, mas depois tirou o negócio daqui, que eu não sei o nome daquilo, e ele voltou a falar normal, mas a bolsa de colostomia ele tinha que voltar para refazer o intestino, né? Para voltar a fazer o número 2 normal. Só que nem deu tempo para isso, porque toda vez que ele ia no hospital, ele estava em greve, não tinha médico, e ele foi vivendo com aquela bolsa de colostomia até o dia de fazer a cirurgia essa que não aconteceu. E aí ele, acabando de se arrumar, veio até mim, ainda brincou comigo, pegou uma cobertinha, jogou assim em cima da minha bunda, né? E falou assim, tampa e sair, brincando, né? Falou, mãe, tô indo. Falei, tá bom, meu filho, vai com Deus. Foi um tô indo pra nunca mais voltar, gente. E é uma dor que eu não desejo pra ninguém, sabe? A minha mãe morreu, eu senti muito, sinto saudade, mas nunca vai ser igual, porque a minha mãe morreu com 83 anos, minha mãe já tinha vivido bastante, não que ela pudesse viver mais, claro, poderia, mas eu curti minha mãe o máximo que eu pude, e ela adoeceu e foi melhor que ela fosse embora, porque ela não ia, se ela fosse fazer uma cirurgia, ela não ia voltar dessa cirurgia, então é diferente, é uma dor muito doída. Eu vou dar a saudade é grande, eu vou explicar para vocês. Sabe quando a gente cai, que faz uma ferida, fica aquela casquinha? Enquanto aquela casquinha tá ali, você não sente aquela dor profunda, sabe? Mas quando aquela casca sai, começa a arder. Então, é mais ou menos isso. De tempo em tempo eu sofro, eu lembro dele, eu choro. Eu não gosto muito de ver foto dele, eu não gosto de ver coisas, eu tenho coisas guardadas dele, eu não gosto de ver. Algumas mães gostam de manter as coisas intactas, gostam de ir lá ver, tocar, eu já sou diferente. Eu não gosto de ver, porque se eu ver, aquilo me machuca, me sufoca, a garganta dá nó, sabe?
Então eu prefiro não ver foto dele. Tem uma foto dele ali no quarto, mas não gosto de ficar olhando não. Mas enfim, ele foi embora, foi doído. E nessa sexta-feira que ele foi embora, eu estava, como eu disse para vocês, eu estava deitada, ele foi embora, deu tchau. E parecia que e tinha uma novela que eu não lembro o nome dela agora, mas eu lembro que todo final da novela tinha uma pessoa dando uma mensagem no final da novela. A Globo botava essas pessoas para dar uma mensagem. Cada dia era uma pessoa. E nessa sexta-feira, é incrível, né? Parecia que o moço que falou naquele dia estava falando para mim, sabe? Porque eu nem esperava que eu fosse sentir a mesma dor que eu imagino que ele tivesse sentido, porque ele falou exatamente o que eu vou falar para vocês agora e eu nunca mais esqueci desse homem. Ele disse assim: um filho, quando perde o pai, o filho fica órfão. A mulher, quando perde o marido, fica viúva. E o pai, quando perde o filho, né? Fica como, né? Que nome que se dá? Não tem. Então, naquele dia eu fiquei olhando ele falar aquilo para no sábado de manhã, né? Eu abrindo o meu trailer, porque eu já tinha sido mandada embora do tal emprego de ficar 15 dias, né? Ou eu pedi contas, não lembro muito bem como foi. Aí eu botei um trailer no bairro onde eu estava morando, que era ponto final dessas Kombi, onde eu consegui essa vaga para ele de cobrador. E aí a minha irmã trabalhava comigo durante a semana e sábado ela folgava, sábado e domingo. Eu não. Sábado e domingo eu estava lá firme e forte fazendo o lanche dos meninos, dos cobradores, do motorista, fazendo hambúrguer, misto quente. E aí, nesse sábado de manhã, vem a minha irmã, né? E eu achei estranho, a minha irmã tá vindo porque era folga dela. E naquela sexta-feira que meu filho saiu de casa para ir trabalhar, o suposto trabalho, o meu genro tinha arrumado uma confusão aqui na casa da minha filha, minha mãe estava envolvida aqui também, ele saiu quebrando telha, porta, tudo, e chamamos polícia para ele e tal, enfim. Aí a minha irmã veio me contar o que tinha acontecido, mas quando ela entrou dentro do trailer, que ela olhou para mim, eu já estava vendo que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu balancei a cabeça e fiz assim para ela: mamãe Thelma, porque eu achei que nessa confusão que eu não estava aqui, o meu genro tivesse matado a minha mãe, sabe? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Nunca que eu pensei do meu filho, porque estava trabalhando, né? Eu imaginei que ele fosse chegar de manhã, porque a van rodava madrugada. Aí a minha irmã falou: não, minha irmã, Felipe. Aí pronto, meu mundo acabou ali naquela hora, né? A minha irmã me segurou, eu desmaiei e quis ir até onde ele estava, ninguém queria me levar, enfim, até que eu cheguei no local onde o corpo dele estava, me sentei ao lado dele, acariciei as pernas dele, a irmã dele segurando na mão, e a gente ali chorando, esperando o Rebecão, até que o Rebecão chegou, levou ele para o centro da cidade, eu fui para o centro da cidade, fazer a documentação que tem que ser feita para fazer o enterro, né? E demorou até. O Rebecão pegou ele de manhã, a gente só foi sair quase que de madrugada de lá do IML. E é isso, gente. É mais uma parte da minha história em relação ao meu filho, que se foi, um dos meus amores. Eu gerei por 9 meses e só consegui estar com ele até os 18 anos. Mas foram os 18 anos felizes, sabe? Entre brigas e discussões, porque ele era mal criado, respondão, mas a saudade fica. Já tem aí 18 anos que ele se foi. E eu né, fazendo esse canal hoje é para isso. É para contar um pouco da minha história, contar do meu trabalho, motivar as pessoas a não desistir dos seus sonhos. E para as mãezinhas que estão vivendo um luto hoje, eu quero dizer que vai amenizar a dor. Eu passei 3 anos chorando. Eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando. Aonde eu estivesse, eu estava chorando de dor, de saudade, de querer ouvir a voz dele chamando mãe. Enfim, passa, ameniza. O tempo é o melhor remédio. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, né? Eu tive que continuar porque eu tinha Lais e Maicon ainda para trabalhar e ter que sustentar, então eu não pude me dar o luxo de ficar chorando o tempo todo.
e nem ficar de mimimi. Eu tive que sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Até porque eu acredito muito que quando a gente fica chorando muito, fica chamando, eu acho que, imagino eu que a pessoa não tenha paz, então eu preferi não ficar ali me lamentando, preferi curar o coração da maneira que eu pudesse. A Lais e o Maico foram os meus alicerces, né, para poder amenizar um pouco. E é isso. Eu queria deixar esse relato para vocês, que é possível a gente continuar. E como eu disse para vocês, eu tô aqui com 62 anos. Esse mês eu faço 62. Eu falo 62 porque para mim maio já é meu mês, então eu já boto logo 62. Dia 30 de maio eu faço aniversário, vou fazer um almoço aqui com a minha família. E não desistir, gente. É continuar, tentar. Tô botando a cara, tô acreditando nesse canal, tô acreditando que eu vou conseguir vender as minhas roupinhas e um dia poder sobreviver delas. Eu quero agradecer a vocês a paciência, desculpa o áudio longo, não tem como resumir mais do que eu já resumi a história entre eu e meu filho, tá bom? Isso aí, eu teria mais coisas para contar, mas eu tentei diminuir, enxugar um pouco, porque tem muitos detalhes. Eu agradeço a vocês a paciência, tá? Se inscrevam no canal, acione o sininho aqui, tá? Deixe uma mensagem para mim aí nos comentários. E muito obrigada pela paciência e por acreditar aí no meu trabalho. E continue seguindo o meu canal, se inscrevendo, compartilhando, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês. Tchau!